Live sobre medos. Os stories hoje foi muito visualizado. É um tema que aflige todos nós. É um tema que todo mundo experimenta, né? Quem não sente medo hoje pode sentir amanhã. E quem sente hoje pode não sentir amanhã também. Eu separei essa live de hoje por tópicos para ficar mais didático possível. E eu quero que você assista de um local confortável, de um ambiente onde ninguém vai te atrapalhar, e eu quero que você defina isso aí agora com as pessoas. Vai chamando a galera para entrar, porque realmente é um tema que pode sim mudar a realidade de muitas pessoas. Muita coisa vai acontecer aqui hoje, e no final dessa live vai ter auto-hipnose, lembrando que eu quero que você assista em um ambiente confortável, em uma cama, um sofá. Nesse momento você pode assistir do jeito que você está, se estiver sentado, ok? Então tudo certo. E no final nós vamos mudar de ambiente para um local mais tranquilo, um local mais confortável, ok? Vamos começar com o tema de hoje, medos. Medos. Por que a gente tem tanto medo de coisas que a gente conhece e de coisas que a gente não conhece? Por que eu tenho medo daquilo que eu não conheço e tenho medo também de algumas coisas que eu conheço? Qual o sentido? Por quê? De onde que vem esses medos? Por que eles existem aqui dentro? Por que a nossa vida continua avançando e ficamos velhos cada dia que passa, mas os nossos medos continuam também conosco? Mesmo que eu esteja vivendo algo diferente hoje na minha vida, que esteja em uma idade diferente, numa profissão diferente, vivendo algo diferente, eu continuo com os velhos medos, com os velhos comportamentos, com os velhos pensamentos. O que é que acontece? Vocês vão entender hoje. Então vamos começar, vou colocar um banner aqui pra gente já entrar aqui em um assunto que confunde pra caramba. É um assunto que confunde pra caramba, que é medo versus fobia. Medo e fobia são a mesma coisa? Fobia é medo, medo é fobia? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. A primeira coisa que vocês precisam saber é que todos nós já nascemos com dois tipos de medos. Ninguém escapa disso. Nasceu, já nasce com dois tipos. Você não escolhe ter esses medos. Você já nasce com ele. Quais são esses dois medos? Alguém sabe, alguém arrisca aí quais os dois medos que um bebê, que um recém-nascido já nasce com eles e carrega, às vezes, para a vida inteira. Algumas pessoas vão se desapegando de alguns medos ao longo da caminhada, ao longo da vida, e ao mesmo tempo que vai desapegando de alguns, vai juntando outros também, ok? E a intenção dessa live é passar esse conteúdo de forma mais divertida e extrovertida possível, porque o mundo já está pesado demais, e eu quero que você leve numa boa, respire fundo. Hoje é quinta-feira, tá chegando sexta, sextou praticamente para muitas pessoas. Então, eu quero que você se divirta aqui hoje, eu quero que você absorva o conteúdo que vai ser passado da melhor maneira e da maneira mais divertida possível. Eu quero que você ria também. Se você se identificar, eu quero que você ria. Em alguns momentos, possivelmente, você vai se identificar aqui hoje, ok? Então, o que é medo? Medo é um instinto de preservação natural. Não tem jeito. Todos nós vamos nascer com pelo menos dois tipos de medos. Quais são? Medo de cair. Toda criança, todo bebê, todo recém-nascido vai ter quando nascer, e medo de barulho alto. Por isso que às vezes barulho alto às vezes incomoda muito uma criança. Incomoda muito porque causa medo a ela. E o medo de cair também incomoda muito a criança, porque é um medo que ela já nasce, ela não escolheu, ela nasce com aquilo e ponto final. Pode ser que esse medo saia com o tempo e pode ser que ele se expanda, aumente cada vez mais, ok? E o medo, antes de nós aprofundarmos mais ainda dentro desse tema, o medo é uma coisa natural. Todos nós vamos ter medo. É um estado natural da nossa mente. Porque a nossa mente quer o tempo inteiro nos preservar de alguma coisa que ela acha que é perigosa, seja um perigo físico, seja um perigo mental. Ela está o tempo inteiro observando tudo aqui ao redor. Isso aqui pode causar algum perigo para a vida de Heitor, algum perigo para a mente de Heitor, para o corpo de Heitor. E ela cria essas percepções. E quando ela cria essa percepção sobre alguma coisa aqui de fora, aqui dentro vai sair uma reação com isso. Vai sair uma emoção diante desse medo aqui que eu estou vendo, percebendo, sentindo. Então, o medo é um estado natural do nosso cérebro, do nosso corpo. O medo é como se fosse um sensor. O nosso corpo e o nosso cérebro têm um sensor que é o medo. E toda vez que ele achar que estiver diante de um perigo, de uma grave ameaça física ou mental, ele vai causar uma emoção aqui. E quando ele causa essa emoção aqui, essa emoção fica gravada, fica memorizada. E aí, toda vez que eu estiver diante dessa mesma situação, que me causou medo, por exemplo, vamos supor que
Lá na minha infância, com 10 anos, eu tive contato com um cachorro e esse cachorro pulou em cima de mim e me mordeu. Naquele momento, é criada uma emoção, uma percepção, um sentimento sobre aquilo. E aquilo fica gravado pelo resto da sua vida, a depender da pessoa. Os nossos medos, eles podem desaparecer com o tempo. Sim, vocês vão entender como que isso acontece e por que isso acontece. E quando aquele cachorro ataca aquela criança de 10 anos, naquele momento o cérebro dela grava aquilo, porque foi impactante negativamente. Então ele vai gravar, ele vai criar uma autoproteção para aquilo. Ele vai fazer com que você evite aquilo o resto da sua vida, se possível. E toda vez que você, mesmo que você esteja com 30, 40, 50 anos, mesmo que você esteja vendo um filhotinho de cachorro na sua frente, inofensivo, que nem tá andando, tá mamando ainda no peito da mamãe, mesmo que você veja um filhotinho, na sua mente é disparado um gatilho de que é um animal extremamente perigoso, extremamente nocivo, extremamente maléfico, é um monstro que existe aqui dentro, quando você tem contato com aquilo que te causa medo. Então, o medo, às vezes, é uma percepção imaginária. A nossa mente ela vai criar várias coisas que não fazem sentido nenhum, mas ela cria porque ela interpreta tudo ao nosso redor do jeito que ela quer, do jeito que ela quiser. E esse é o nosso problema, né? É por isso que é muito importante questionar. Faz sentido eu ter medo por isso? Faz sentido eu sentir esse medo por isso? E isso aqui que eu anotei aqui, ó, medo versus fobia, é uma coisa que as pessoas confundem demais. Fobia e medo são coisas distintas. Medo é uma reação natural do nosso cérebro. Todos nós temos medos. O medo e a ansiedade, por exemplo, até fiz essa anotação aqui, que é muito importante para ficar mais didático o conteúdo, são emoções naturais do nosso cérebro. Todos nós vamos sentir ansiedade ou medo. O problema é quando essa ansiedade ou medo está exagerado. Fora isso, todos nós vamos sentir. É normal a ansiedade, é normal o medo. Só é necessário ficar atento se esse medo estiver te impedindo de fazer alguma coisa, se essa ansiedade estiver te restringindo, e nós vamos entender algumas coisas sobre ansiedade. E o medo ele está presente em todos os transtornos de ansiedade. O ansioso ele tem medo de muitas coisas. Toda pessoa ansiosa ela é ao mesmo tempo uma pessoa medrosa. Então, medo versus fobia. O que é fobia? Fobia é o medo persistente sobre algum objeto, situação, objeto, que parece que vai te causar muito perigo, mas é um risco apenas imaginário, não é real. E esse é o problema da fobia. Vamos supor, por exemplo, uma pessoa que tem fobia de rato. Rato é um animal nojento por si só. Mas, se, por exemplo, uma pessoa tem fobia de rato, ao ver o rato, uma pessoa com fobia, mesmo que ela veja esse rato a 100 metros de distância, mesmo que seja um filhote de rato, conscientemente, essa pessoa sabe que esse rato não vai fazer nada a ela. Mas aqui dentro da mente dela existe um outro rato. Um rato que foi, por exemplo, criado lá na infância dela ou lá na adolescência dela. E esse rato lá da infância, esse rato lá da adolescência, sim, é um rato horroroso, ridículo, é um rato extremamente perigoso, é um rato extremamente nojento, vai além. Fobia é aquele medo que vai além do normal. A fobia, na verdade, é uma percepção imaginária, de um risco imaginário. Ele não é real, muitas vezes. Então, mesmo que a pessoa veja o rato a centenas de metros, se ela tiver fobia daquilo, é disparado uma imagem horrorosa desse rato aqui na mente dela, no cérebro dela, e aí causa toda essa sensação de pânico, de fobia. E às vezes muitos dos nossos medos nem são nossos. Por quê? Se você conviver, por exemplo, com uma pessoa que tem medo de lagartixa, se você conviver por muito tempo com essa pessoa, é bem provável que você também vá ter, porque o meio influencia em tudo que nós vimos, ouvimos. Nós somos influenciados pelo meio que a gente vive, pelo meio que a gente mora, no meio que a gente trabalha, no meio que a gente nasceu, no meio que a gente estuda, no meio que a gente vai viver ao longo da nossa vida. Então, as pessoas que convivem conosco no nosso meio nos influenciam diretamente. Então, eu já atendi várias pessoas que moraram com pessoas que tinham medo de barata, ela nunca teve, mas ao longo da vida ela começou a ter, ela começou a criar essa fobia por barata. Então é muito comum e tem que ter muita atenção com as pessoas que você está convivendo, se aquilo que ela sente, aquilo que ela pensa, realmente faz sentido. Você não precisa falar com ela, você precisa falar para você, questionar por você, porque senão aquele sentimento do outro entra aqui dentro e se torna real também dentro de você.
assim como é real dentro do outro. Então, medo e fobia é diferente. Fobia é um medo persistente sobre algum objeto, sobre alguma situação ou atividade que não representa risco real, mas a sua mente acha que é um risco e aí ela cria uma necessidade de fugir daquilo, de fuga daquilo. É um rato, mesmo sendo um filhotinho que não vai me fazer mal nenhum, aqui dentro é disparado um gatilho de que é um rato gigante, horroroso, amedrontoso. Então, cria necessidade de fuga, cria necessidade de fugir daquele local onde aquilo que me incomoda está. Isso acontece não só com animais, acontece com vários tipos de ambientes, com vários tipos de situações na nossa vida, ok? E a fobia, ela não representa risco real, é apenas uma percepção da nossa mente sobre aquilo. Um filhote de cachorro não causa mal a ninguém, mas para a pessoa que tem fobia, aquele filhote é perigoso, é amedrontoso. Então, fobia não representa risco real. Outra coisa que as pessoas precisam saber é que toda pessoa ansiosa, ela vai ter medo. Ela vai ter medo, não tem jeito. O medo ele está presente em todos os transtornos de ansiedade. E o que é ser ansioso? Eu sei que tem muitas pessoas aqui que estão assistindo que são ansiosas, não tem jeito. Não tem jeito. Todo mundo vai ser ansioso em algum momento da vida, ok? E, na verdade, a ansiedade nós vamos carregar pelo resto da nossa vida. A depender da pessoa, vai ser um pouco mais ansiosa, outras menos ansiosa, outros que vão na ansiedade severa, além do normal, além do limite, além do que o corpo precisa, além do que a sua vida precisa. E essa ansiedade é um estado natural de conservação da nossa mente. Todos nós temos ansiedade e, às vezes, a ansiedade, o medo, vai nos livrar de muitos perigos. É um instinto de preservação, de sobrevivência, o medo e a ansiedade. A pessoa que não tem medo, por exemplo, ela pularia de um avião sem paraquedas. Ela jogaria o paraquedas e pularia atrás desse paraquedas. Por quê? Essa pessoa não tem medo. Então ela corre, ela tem a capacidade de correr muitos mais riscos. E a pessoa que tem medo é um instinto de sobrevivência. Nós precisamos do medo na nossa vida. O que não pode é um medo exagerado, exacerbado. Fora isso, tá normal, tá tranquilo. Seja bem-vindo ao mundo. Todos nós vamos ter medo em algum momento da nossa vida. O que não pode é deixar esse medo te bloquear. E qual é a forma de se livrar do medo? Aqui vai uma notícia boa e uma notícia não tão boa para algumas pessoas. Qual é a forma de se livrar do medo? É lógico que existem processos terapêuticos para livrar a pessoa do medo. Mas se você não passou por esse processo ou não vai passar por esse processo, a única forma de se livrar do medo é encarando. Se eu tenho medo de avião, como eu vou lidar com esse medo? Voando. Se eu tenho medo de falar em público, como que eu vou lidar com esse medo? Falando. Não tem jeito. Aquilo que você não controla vai te dominar. Então você tem que dominar aquilo. E como que isso, por exemplo, o medo de público pode surgir de diversas formas. Já vi diversas pessoas sofrendo desse medo de falar em público por causa de coisas que aconteceram na vida delas. E um dos exemplos muito comuns é, por exemplo, vamos supor que lá na sua infância você estava lá na frente lendo um texto. Lá na frente da turma, lendo um texto. E aí você começou a gaguejar ou teve alguma palavra lá que você não soube ler, porque era uma palavra difícil para qualquer pessoa. E aí a turma aí começou a te zombar, começou a rir de você, e aí naquele momento você se sentiu humilhado, rejeitado, veio várias emoções ruins naquele momento. E naquele momento o seu cérebro está te observando o tempo inteiro. Naquele momento ele grava aquela emoção. E aí quando ele grava aquela emoção, ele vai fazer de tudo para você evitar aquilo na sua vida. E vamos supor que isso aconteceu quando você tinha 8 anos de idade. E aí lá, com 48 anos de idade, 40 anos depois, você esteve na mesma situação lá da infância, teve que falar em público. Naquele momento, o seu cérebro vai trazer todas as emoções como se aquele evento lá do passado estivesse acontecendo agora no presente. Ele vai criar todas aquelas emoções ruins, de medo, de insegurança, de fobia, de receio, de vergonha excessiva. Por quê? Aquilo está memorizado, está gravado, e o seu cérebro quer evitar isso a todo custo. Mesmo que isso não faça sentido nenhum para você, para o seu cérebro faz. Para algum momento lá da sua vida fez muito sentido, total sentido. E é por isso que o seu cérebro fica trazendo isso o tempo inteiro. Muitos dos nossos medos
não fazem sentido nenhum nós termos eles agora, na idade que nós estamos, no momento em que nós estamos vivendo da nossa vida. Mas estão memorizados, gravados aqui. Toda vez que a gente está diante daquela situação que nos causou medo lá no passado, o nosso cérebro vai nos mostrar esse medo e vai soltar essa emoção aqui dentro. Você não escolhe. Você pode questionar se faz sentido você sentir esse medo. E quando você questiona, você mostra para o seu cérebro que talvez realmente não faça sentido. E de tanto repetir esse questionamento, isso começa a diminuir e talvez até ser eliminado. Por causa da repetição de questionamento. Faz sentido eu sentir esse medo? Faz sentido eu pensar nisso aqui? Ok? Então, é muito importante questionar. Questione sempre. Eu já falei aqui que a ansiedade e o medo são emoções naturais. E o que é ansiedade? O que é ansiedade? Saiba, primeira coisa, que você não é a única que sente ansiedade, você não é o único que sente ansiedade, o mundo inteiro vai sentir. Se talvez você não sente muito hoje, pode ser que lá na frente você sinta, ok? Faz parte do processo aqui na Terra. Mas é uma emoção natural nossa. Não tem nada de errado na ansiedade nem no medo. O problema é quando eles estão excessivos. Fora isso, tá tudo bem, tá tudo normal. Seja bem-vindo ao mundo. Então, ansiedade, o que é uma pessoa ansiosa? Vou dar um exemplo primeiro, depois eu vou explicar o que é ansiedade. O que é uma pessoa ansiosa? Vamos supor que você tem uma viagem marcada lá para outubro de 2021. O que o ansioso faz? Começa a arrumar a mala. O ansioso, ele antecipa aquilo que ainda não aconteceu. O ansioso, ele vive no futuro. Ele esquece de viver o presente, porque ele está sempre o tempo... A mente dele está ocupada com o futuro. Vamos supor que alguém te ligou para combinar um almoço na sua casa daqui de uma semana. O que o ansioso faz? Começa a roer será que é que vai ser? Como é que vai ser? O que eu vou fazer? Como é que vai ser? E as pessoas vão vir, isso e aquilo, e a casa e o banheiro e isso. O ansioso, ele antecipa tudo lá do futuro e traz por agora. E o problema do ansioso é que ele antecipa de forma negativa. Ele não antecipa de forma positiva. Vamos supor que você tem uma prova daqui 6 meses. O ansioso, ele vai antecipar aquela situação de forma negativa. Será se eu vou dar conta? Será se isso? Será se aquilo? Ele não antecipa de forma positiva. A pessoa ansiosa raiz é exatamente essa. Arruma a mala para a viagem que vai fazer no final do ano de 2021. Agora, dia 4 de fevereiro, às 20 horas e 41 minutos. Então, essa é a pessoa ansiosa. Essa é a pessoa ansiosa. Então, o ansioso, ele sempre vai antecipar situações futuras que não aconteceram, que talvez não aconteça do jeito que ele antecipou. Então, ele vive o tempo inteiro de expectativas. Ele antecipa expectativas de forma negativa. E eu tenho certeza que muitas pessoas se identificaram, ou então conhecem muitas pessoas que passam por isso. Isso é uma coisa natural do nosso corpo, da nossa mente. Nós somos ansiosos, naturalmente ansiosos. É normal sentir um pouco mais de ansiedade em determinadas situações da vida. O problema é quando essa ansiedade toma conta. O tempo inteiro ela está aí te incomodando. O tempo inteiro ela está aí te cutucando. Você tem um evento daqui uma semana e você já começa a respirar fundo. Já está sentindo o evento daqui uma semana. Isso é uma pessoa muito ansiosa. A pessoa que é normal na ansiedade, ela, ok, tudo bem, respira fundo, daqui uma semana eu resolvo. Então, é assim que tem que ser. O ansioso ele tem que parar de antecipar as expectativas. Porque nem sabe se vai acontecer do jeito que ele criou. E o problema é que ele antecipa de forma muito negativa. E isso por si só te cansa fisicamente, te cansa mentalmente. E aí o ansioso, ele não dorme direito. Ele já acorda pensando naquilo. Mesmo que seja algo para longo prazo, o ansioso está vivendo agora. O ansioso vive no futuro e esquece do presente. E aí chega lá na frente, mas passou rápido o ano, passou rápido isso, passou... Por quê? Você não está vivendo o presente. Você está o tempo inteiro olhando hoje para a data, dia 4 de fevereiro, e está falando para você, lá em julho eu vou fazer isso, lá em julho é isso, você não está vivendo o agora. E quando chega lá na frente, você olha para trás, está passando rápido o tempo? Não, está passando porque você não está reparando. E você está sempre no futuro, sempre vivendo o futuro, sempre vivendo o futuro. Você está 2 anos na sua frente, você está 1 semana na sua frente, você está 24 horas na sua frente, você está 6 meses na sua frente. Volte para o presente. Respira fundo. Respira fundo. Você só tem o presente.
futuro a Deus pertence, o passado a ninguém pertence mais. Se o seu passado te condena, esquece ele. Só está te condenando se você quiser. Seu passado não pode definir o seu futuro, muito menos o seu presente. Quem define o seu futuro é o seu presente, ok? Esqueça o seu passado, viva o presente para que o seu futuro seja resolvido, seja definido. Outra informação importante, muito importante, que as pessoas confundem. As pessoas acham que medo é algo ruim. Mas não, medo é um instinto de sobrevivência. Ele serve para te alertar sobre alguma coisa. O problema, o medo é como se fosse um sensor. Esse sensor, vamos imaginar o seguinte, deixa eu imaginar aqui um sensor aqui. Vamos imaginar aquele sensor que tem no aeroporto, que você passa lá e apita quando você tem algum objeto metálico dentro da sua roupa, dentro da sua mala. Imagine esse sensor lá do aeroporto. O medo é a mesma coisa. Toda vez que o medo está aqui dentro de você, no seu cérebro, na sua mente. Toda vez que aqui fora ele imaginar que isso aqui que está acontecendo aqui fora é algo que pode me trazer uma grave ameaça à minha saúde física ou mental, esse sensor vai te alertar de alguma forma. Qual é a forma? Soltando alguma emoção aqui de que você está em perigo. Esse perigo pode ser muitas vezes imaginário, porque você não sabe o que é aquilo que está acontecendo, ou pode ser real. Por isso que o medo às vezes é importante, porque talvez é um perigo real. Por exemplo, quando você vê uma cobra e você escuta ela balançando o chocalho, imediatamente sua mente vai te falar que aquela cobra pode ser venenosa. Então, o medo é um mecanismo que nos ajuda o tempo inteiro. O problema é quando aquele sensorzinho lá está desregulado. O tempo inteiro está te cutucando, o tempo inteiro está te alertando, o tempo inteiro está fazendo bip. É perigoso, é isso, é aquilo. E aí você começa a viver uma vida limitada. Você começa a se privar de ambiente, de pessoas, de situações, de coisas. E aí, isso sim é o medo dominando a sua vida. E isso não pode acontecer. Por quê? Porque o medo, ele se expande. Nós temos que ficar muito atento, porque o medo, ele se expande. Tem muitas pessoas que não conseguem dirigir por medo. E às vezes, esse medo não é real, mas ela acha que é. Por quê? A mente dela está falando que é. Por isso que é muito importante questionar. Às vezes, você está no avião e não está acontecendo nada, está tudo tranquilo, está um voo tranquilo. Só que a pessoa que tem medo, ela vai criar inúmeras, infinitas possibilidades de que está acontecendo alguma coisa. Porque normalmente a pessoa que tem muito medo, ela quer controlar tudo. E como você controla um avião? Você vai pedir para parar lá no céu e você desce? Não tem como. Então, a pessoa que tem muito medo é uma pessoa que gosta de controlar situações. Então, o segredo é perder o controle. Você não tem controle sobre tudo. Muitas coisas vão acontecer na sua vida e você não tem controle nenhum, e tá tudo bem. Só que você precisa saber disso. E normalmente as pessoas que têm medo, elas não sabem disso. E quando acontece alguma coisa que foge do controle dela, pum, uma bomba de medo, uma bomba de pânico, uma bomba de ansiedade, uma bomba de fobia, por exemplo. Então, tem que parar com a mania de querer controlar tudo e todos, ok? Tem que parar com isso. Não precisa disso. Você pode viver sua vida de forma mais leve. E aquilo que está te incomodando, você tem que fazer um esforço para dominar isso aí. Esse medo nem é seu. A maioria dos nossos medos, existem 2 medos que a gente nasce com eles, que é o medo de cair e o medo de barulho alto. Todo bebê, todo recém-nascido vai nascer com esse medo, ele não escolhe. E existem os outros medos que ao longo da nossa vida a gente vai adquirindo. Alguns medos a gente adquire por simplesmente não questionar se aquilo é real, se faz sentido eu sentir aquilo. Isso acontece com quase 100% da população. E o medo é nada mais, nada menos do que uma interpretação pessoal sua do que é isso. Por exemplo, vamos supor que uma situação aconteça na vida de alguém e cause muito medo àquela pessoa. E esta mesma situação acontecendo na vida de outra pessoa não fez nem cócega. Por quê? A forma como você interpretou aquilo fez total diferença para as emoções que criaram aqui dentro. Então tem que ter muito cuidado, tem que ficar muito atento como que você está interpretando as coisas ao seu redor, ok? Tem que questionar sempre, tem que perguntar se faz sentido eu ter medo disso, se faz sentido eu sentir esse sentimento por causa disso. Tem que questionar, porque senão você vai deixar sua mente conduzir a sua vida por você o tempo inteiro. E você tem que assumir ela, senão ela te assume.
Senão você fica no piloto automático o tempo inteiro. E muitas das coisas que você está sentindo nem são suas, mas a sua mente criou e você não questionou, você aceitou, virou um padrão e você só está repetindo aquilo que você aprendeu. E às vezes você aprendeu coisas que não faz sentido nenhum. Mas você aprendeu e a sua mente está repetindo o tempo inteiro. Ok? Muito bem. Até falaram aqui, tão eu. Isso, todos nós somos assim, nós somos seres de medos. O problema é quando esse medo está nos dominando. E se ele está te dominando é porque você não está questionando se faz sentido você sentir isso, pensar nisso, sentir da forma que sente. De 0 a 10, o quanto esse medo te incomoda? Se está 10, por que está 10? Tem sentido você sentir esse nível 10 de medo por um cachorrinho? Entende? Por um ratinho? Por uma baratinha? Aí se for uma barata grande, um cachorro grande, ele está te fazendo alguma coisa agora, neste momento? Não. Então, relaxe. Relaxa, relaxa. Porque talvez esse medo que você está sentindo nem é por exemplo, de você aí atualmente. Eu ia falar o nome de alguém aqui, mas já sumiu aqui. Esse medo que você está sentindo aí agora, neste momento, nem é seu, na idade que você está, na vida que você está vivendo hoje, mas é de você lá na infância, faz sentido para você quando você tinha 5, 10, 8 anos, sei lá. Então tem que questionar, ok? Tem que questionar. Outra coisa importante, muito importante. Vamos ver aqui. Estão comentando aqui no YouTube. Isso acontece comigo diariamente. Meu medo é exagerado com barata. E o que eu descobri aqui atendendo as pessoas? Quando você fala medo de barata, é fobia, porque é um objeto. Então, o que eu observei? As pessoas elas não têm medo, por exemplo, do animal. Não tem medo do avião, não tem medo da água. Parece que tem, mas essa pessoa, se ela ver uma barata, a pessoa que tem fobia, mesmo que ela veja à distância, conscientemente ela sabe que aquilo não vai fazer mal a ela. Mas aqui dentro existe uma outra barata. E eu já falei em outras lives que existem 2 mundos. Esse daqui de fora, que nós estamos, neste exato momento, e o outro mundo que habita aqui dentro da sua mente, da minha mente. Esse mundo, sim, pode criar sérios problemas. Esse mundo aqui é tranquilo de viver. E se não está fácil de viver nele, o problema está nesse mundo aqui de dentro. Então, muitos dos nossos medos, das fobias, da nossa ansiedade, não fazem sentido nenhum. Mas a gente está aceitando muita coisa, muita coisa. A gente está fraquejando. Tem que assumir o controle, tem que dar um cala-boca aí nesses medos, nessas fobias, nessa ansiedade, de uma vez por todas. Você tem que assumir a sua vida. Se você não assumir, isso tudo vai assumir por você. Já assumiu, na verdade. E até quando você vai querer viver a vida que talvez está no piloto automático? Você não está tendo controle sobre o que sente, sobre o que pensa, não consegue, por exemplo, dirigir um carro, não consegue entrar dentro do avião, não consegue fazer uma coisa simples, normal do dia a dia, não consegue, por exemplo, ir no meio de pessoas porque tem fobia, tem medo, tem isso, tem aquilo. Você tem que começar a questionar. Se você não se livrar disso, se não se livrar disso agora, quando será? Você precisa assumir o controle da sua vida o quanto antes. E para quem chegou agora, o medo, a ansiedade são coisas naturais. Nós nascemos com isso. Só é ruim quando está exagerado, quando está excessivo, quando está te controlando. Enquanto você estiver controlando ele, tá tudo bem. E por que eu falo que a maioria dos nossos medos nem são nossos? Porque hoje, na idade que eu estou, existem alguns medos que eu não escolhi ter e nem faz sentido para mim. Mas, em outra idade, fez sentido. Então, uma criança, ela se enche de medos porque ela não tem maturidade para lidar com aquilo que está acontecendo. E a reação dela é medo. A mente dela protege ela criando medo sobre algo ou alguém. E aí, como ela não tinha capacidade de reagir naquele momento, ela carrega aquilo para a vida inteira. E mesmo que já tenham passado anos, já tenha vivido muitas coisas diferentes na sua vida, aquele medo continua habitando aí dentro. Por quê? Primeiro, porque aquela criança não soube lidar. Segundo, porque o adulto, mesmo sabendo que não faz sentido ter esse medo, ele não está fazendo nada para se livrar desse medo. Então, tem que questionar. Tem que assumir a sua vida. Você precisa fazer isso. Esse é o seu ano, 2021. Tem muitas coisas que você não está vivendo na sua vida por medo. Medo por tudo que você já viu e ouviu na sua vida. O medo é exatamente isso. O medo é esse sensorzinho que está aqui nos nossos olhos, nos nossos ouvidos e no nosso corpo.
tudo que o corpo sente, que os nossos ouvidos ouvem, os nossos olhos veem, vai trazer uma percepção aqui para dentro. E a depender de como nós vimos, ouvimos e percebemos isso aqui, vai criar uma reação negativa aqui dentro. E essa reação negativa, às vezes, é imaginária. Esse mecanismo do medo no nosso cérebro, ele é antigo, gente. Ele é primitivo. Ele existe desde os primórdios. E por que ele surgiu? Poucas pessoas sabem disso. Existia uma época, há 70 mil anos atrás, por exemplo, foi a última evolução do nosso cérebro. Então a gente está vivendo 70 mil anos para frente com um cérebro de 70 mil anos atrás. Então por isso que às vezes nós temos medos de coisas que não fazem sentido nenhum, porque é um instinto de preservação primitivo, que está lá atrás. Lá na época que não tinha casa, que você tinha que se esconder em cavernas, que tinha que caçar alimentos, tinha que confrontar predadores, tinha que proteger a família. Então, nós temos aqui dentro esse instinto de preservação primitivo. Por isso que, às vezes, muitos dos nossos medos nem são nossos, mas está aqui, no nosso gene. E, às vezes, algumas pessoas desenvolvem esses medos e outros nem tanto, porque vai depender do meio que você vive, de como está a sua vida, de como você está lidando com o mundo aqui fora. Então, mente sã, corpo sã. Tem que questionar. Como que faz para ficar com a mente sã? Questionando tudo aquilo que não faz sentido na sua vida. Hoje, está muito mais fácil você viver de maneira leve e tranquila do que você imagina. Olha ao seu redor, não tem nada acontecendo. Mas se você permitir sua mente te levar lá para o futuro ou reviver alguma coisa lá do passado, alguma coisa você vai sentir agora. Alguma coisa você vai sentir. Então, faça o exercício sempre de ficar no presente. No presente só tem paz. Não está acontecendo nada agora. Agora são 8h56 da noite, 4 de fevereiro. Olha ao seu redor. Tem alguma coisa acontecendo? Talvez tenha, eu não estou sabendo também. Mas, em regra, no presente só tem paz. No futuro tem ansiedade. É criação, antecipação de expectativa. E o problema é que a maioria de nós antecipa esse futuro de forma negativa. O ansioso, principalmente, o muito ansioso, ele antecipa o futuro de forma muito negativa. Ok? E vamos aprofundar mais um pouco aqui agora. Eu quero que você se lembre da sua infância. Como que foi a sua infância? Como que era a sua relação com seus pais, com seus amigos? Como que foi a sua infância? Eu tenho certeza que tem muitas coisas que te perguntaram lá na infância. Por exemplo, o que você vai ser quando crescer? Aquela criança que vivia num mundo puro, simples e perfeito, deve ter respondido inúmeras coisas. Por exemplo, você professora, você professor, você astronauta, eu não sei o que você falava. Você cineasta, atriz, você médico, médica. E aí, à medida que essa criança cresce, que vira adolescente, vira adulto, nós, por si só, à medida que a nossa vida vai avançando, nós vamos criando vários limites, vários bloqueios. E aquilo que a criança sonhava, talvez para o adulto pareça ser muito impossível, porque ele vive em outro mundo. Não é mais aquele mundo perfeito, bonito e simples. E posso te falar com sinceridade? O mundo continua o mesmo. É você que parou de ouvir essa criança interior aí dentro. O mundo continua o mesmo. Os sonhos que aquela criança tinha permanecem aí dentro de você. Você não viveu por medo, por insegurança. Não viveu porque simplesmente está fugindo o tempo inteiro. De muitas coisas na sua vida você está fugindo. E não tem problema fugir até você não saber que está fugindo. Mas agora que você sabe que está fugindo, é um problema. Porque até quando você vai continuar fugindo de você, dos seus sonhos, da sua vida, das coisas que você quer? Das coisas que você está procrastinando, prorrogando o tempo inteiro, toda semana. Ou todos os dias. Amanhã eu faço. Segunda-feira. Final de ano. E aí já se passaram 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5, 6, 10 anos. E você continua fugindo para bem longe. Parou, chegou a hora
de viver a sua vida conforme os seus sonhos, de viver a sua vida do jeito que você quer, do jeito que faz sentido para você. Mas para isso você precisa de fazer uma coisa muito importante. Você precisa de desapegar do seu passado, de desapegar do seu futuro e fazer uma tarefa simples. Viver só o seu presente. Porque normalmente a gente está vivendo o passado, o futuro e o presente. Você só precisa viver o presente. Mais nada. Mais nada. É no presente que você vai ter toda a clareza que você precisa para viver a sua vida, para seguir o caminho que faz sentido para você. Você só precisa viver o seu presente. Como o próprio nome fala, é um presente. Você só tem ele. Você não tem amanhã. Agora são 9 horas da noite. 10 horas é daqui 1 hora. Viva agora. Amanhã, 7 horas da manhã, é outro dia, outro horário, outras coisas. Viva o agora. Você só precisa olhar para você e definir quem você é, o que você quer. Se todos esses medos aí faz sentido sentir. Eu tenho certeza que não faz. E mesmo se fizer, se estiver te incomodando, manda para fora, questione, não são seus. Quase que 100% dos nossos medos, das nossas percepções, das nossas emoções, dos nossos sentimentos não fazem sentido nenhum para a nossa idade atual. Mas nós adquirimos eles ao longo da nossa caminhada inteira. Então faz muito sentido lá para o nosso passado, talvez. E hoje o seu presente está difícil, está pesado, está um fardo, porque você está carregando todo o peso aí nos seus ombros, nas suas costas. Todo o peso. E continua querendo mais peso, querendo ajudar outras pessoas, querendo resolver problemas de outras pessoas, você não está resolvendo nem os seus. Você não está dando conta de resolver os seus e está querendo resolver os dos outros. Primeiro, olhe para a sua vida, organize a sua vida, produza dentro da sua vida. Você precisa tirar um tempo para você, para organizar a sua vida, para organizar a sua semana. Você está vivendo, deixando a sua vida te levar para não sei aonde. Você quer muito que aconteça alguma coisa aí na sua mente. Você quer muito que alguma coisa mude na sua vida. Mas você não está caminhando em direção dessa mudança. Você não está caminhando para a mudança. Pelo contrário, você está caminhando no sentido oposto, ficando cada vez mais longe, cada vez mais distante dos seus sonhos, da vida que você merece. Por medo, o tempo inteiro. Quer saber quais medos você tem? Medo de ser julgada, medo de se expor, medo do que os outros vão pensar, do que os outros vão falar. Medo de viver isso aí que você quer. Será se é certo? Será se eu posso? Será se eu consigo? Será se eu dou conta? Será se isso? Todos esses questionamentos são de medos. Olhe para a sua vida. Você merece tudo e muito mais que você imagina, que você sonha. Só precisa decidir viver essa vida. Seus medos nunca foram seus. Muitos dos nossos medos foram colocados pelos nossos pais, pelos nossos amigos, pelos professores, pelos médicos, pelos colegas, pelas pessoas do nosso meio. Por isso que é muito importante quem mora com muitas pessoas ficarem atentas. Muitos medos, muitas percepções são copiadas, não são criadas por nós, são copiadas, são reflexos do meio que a gente viveu. Medo de sapo, medo de avião, medo de pessoas, medo disso, medo de julgamento, medo de fazer isso, medo de seguir tal profissão, medo de seguir tal faculdade, medo de largar isso, medo de terminar esse casamento, medo de começar esse relacionamento. Você está cheio de medos e não faz sentido nenhum. Você está só prorrogando a sua vida. E todo dia você justifica por que está prorrogando. Eu não fiz isso hoje por causa disso e disso. Sua mente é craque em justificar aquilo que você já era para ter feito há muito tempo e não está fazendo. Isso, se tem uma coisa que a nossa mente sabe fazer muito bem é justificar. Ela justifica tudo com perfeição. Nos mínimos detalhes. Ela sabe como você funciona. Ela sabe que se ela falar isso para você, você vai acreditar e ponto final. É assim que funciona. Nossa mente adora justificar aquilo que a gente deveria ter feito e não fez. Mas essa justificativa vai nos manter confortável. E a última coisa que você precisa para viver a sua vida bem, feliz e leve é viver confortável. A zona de conforto não muda ninguém, não leva ninguém a lugar nenhum. Tem muitas coisas que você consegue fazer, você tem um potencial incrível aí dentro. Mas não adianta saber que tem esse potencial. Eu estou cansado de atender pessoas com potenciais incríveis
incríveis, incríveis. E elas sabem disso. Só não executam, não colocam em prática, não acreditam. Elas sabem, mas não acreditam. Então não adianta saber o que tem que fazer se você não está fazendo. Não adianta saber o caminho que você tem que seguir, as coisas que você tem que fazer para realizar os seus sonhos, viver a vida que você merece. Não adianta saber. Disso até um bebê sabe. O bom do adulto é que, além de saber, ele pode executar. Ele pode executar, ele deve executar. Então execute. 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 Deixa eu ver como que está aqui os comentários. Deixa eu dar uma lida aqui. Quem não tem medo nenhum é problema? Não, com certeza não. Com certeza não. Não se preocupe quanto a isso. Quem foi mesmo? Tânia. Tânia, o medo é um estado natural da nossa mente. Nós nascemos com alguns medos. E tem pessoas que falam, eu não tenho medo de nada. Isso é ótimo, não tem problema. Isso é ótimo. Viva em paz. E se alguma coisa lá na frente te der medo, você vai sair desse medo com muito mais facilidade. Por quê? Ao longo da sua vida, você não enfrentou tantos medos quanto a maioria das pessoas. Então você consegue lidar ou vai lidar muito bem quando tiver medo. Ok? E antes de mais nada, vocês precisam perceber que o medo é uma reação imaginária a alguma coisa aqui que está acontecendo. Muitas vezes não é real esse medo. Algumas vezes são, mas quase que 99% das vezes não é real. Mas, quando a gente acredita, se torna real aqui dentro. É como eu te falei, existe um mundo daqui de fora que está te mostrando infinitas informações. Quando essas informações aqui de fora entram aqui dentro, elas podem sim se tornar reais. Mesmo que aqui do lado de fora não sejam. Mas se entrou aqui dentro, elas podem se tornar reais. Então, vou dar um exemplo claro aqui, para ficar cada vez mais claro. Vamos supor que alguém te chamou de burro, lá na infância. Vamos supor que alguém te chamou de burro. Dependendo da criança, ela vai levar aquilo, entrar aqui de um lado do ouvido e sair do outro. Por quê? Primeiro porque ela não fez sentido ouvir aquilo. Para ela, pouco importa aquilo que falaram dela. Mas existe um outro grupo que pode levar aquilo muito a sério. E quando uma pessoa é chamada de burro lá na infância, ela pode carregar esse sentimento, essa emoção pelo resto da vida dela. Pelo resto da vida dela. E aí, às vezes ela não consegue um bom emprego, não consegue um bom salário, não consegue passar em uma faculdade ou qualquer coisa que ela queira fazer, porque mesmo ela sabendo que tem competência para aquilo, habilidade, potencial para aquilo, existe uma memória gravada aí de que ela é burra. E aí ela, quando eu falo ela, é a mente dela. A mente dessa pessoa sabota ela. Sabota. Quando ela está perto de fazer alguma coisa legal, a mente sabota, dá um jeitinho. Você é burra, por que você vai fazer isso? Você é burra, você não precisa de faculdade. Você é burra, você não dá conta disso. Você é burra, você é isso. Então, existem muitas coisas que você tem que ficar atento aqui no mundo do lado de fora, para que não entre aqui e se torne real. É muito importante isso, muito importante. Olha só, o que é um exemplo de falsa percepção? Vamos imaginar que você está num avião. Imagine agora, fecha os olhos, imagine agora que você está num avião. Olha só como que a nossa mente nos engana. Você está num avião, sentado, tranquilamente conversando com, por exemplo, sua esposa que está do seu lado, ou seu marido que está do seu lado, está lá sentado tranquilamente, o voo está perfeito, agradável, todas as pessoas conversando, batendo um papo, e aí você está comendo seu lanche, tomando seu suco, sua bebida lá, tudo tranquilo. E aí tem uma criança atrás de você brincando com um avião de brinquedo, com um aviãozinho de brinquedo. E você está sentado na janela do avião, vendo o voo, admirando o sol, o pôr do sol, tudo perfeito. E aí essa criança que está brincando com o avião atrás de você, sem querer, lá no brinquedinho dela, ela quebra a asa do avião. E aí ela fala para a mamãe dela que está do lado, mamãe, olha, a asa do avião quebrou. Imediatamente, até se você é a pessoa mais tranquila do mundo, sua mente tem um mecanismo de autoproteção nesse momento que vai, em milésimos de segundos, disparar inúmeros gatilhos aí, que vai fazer você ficar extremamente alerta, porque aquilo é um risco real de vida, né? Então, a sua mente vai fazer você prestar atenção naquilo, e olha que coisa louca. Mesmo que você esteja sentado na asa, se você olhar para a asa, talvez você nem enxergue que a asa está normal. Por quê? Naquele momento, quem está te dominando não é o mundo daqui de fora, é o mundo daqui de dentro. E isso acontece muitas vezes no nosso dia.
Às vezes o mundo daqui de dentro está dominando tudo e está contorcendo tudo aqui fora. Isso acontece quase que o tempo inteiro na maioria das pessoas, com a vida da maioria das pessoas. E isso é uma falsa percepção que a nossa mente cria. E a nossa mente é craque em criar falsas percepções o tempo inteiro. O que a gente acha que é, não é. Mas a nossa mente achou que é, a gente acreditou, a gente sente. Então, é muito importante questionar se faz sentido. Eu sei que essa situação que eu dei do avião é uma situação que assustaria muitas pessoas. Muitas pessoas entrariam em pânico. E poderia até ocorrer, talvez, existem casos de morte súbita, de pessoas que entram num estado muito severo de pânico. E aí, o sistema do nosso corpo se desliga completamente. Adeus, tchau. Acontece, é raro, mas acontece, ok? Mas não se preocupem com isso. Foi apenas um exemplo para elucidar essa falsa percepção da nossa mente que ela cria para nós o tempo inteiro. Ela tem essa mania, ela tem esse costume, ok? Então, saiba que o medo é um sensor no nosso cérebro e no nosso corpo. Às vezes, o nosso corpo sente alguma coisa que vai acontecer. O nosso cérebro sente que alguma coisa vai acontecer. Por quê? Existe um sensorzinho lá, nos mostrando que talvez aquilo aconteça, que talvez esteja acontecendo agora. E pode ser que não esteja acontecendo nada, mas esse sensor, por estar desregulado, porque ao longo da sua vida você sempre foi uma pessoa mais medrosa disso, daquilo o tempo inteiro, aí esse sensor desregula com o tempo. E em todas as situações simples da vida, pode ser que esse sensor te mostre algum medo lá dentro. Então tem que questionar, tem que assumir o controle. Muitos dos nossos medos não são nossos, são falsos medos. Tem que questionar, tem que ficar atento se faz sentido sentir todo esse medo, se faz sentido pensar nisso aqui, ok? Tem que questionar, é muito importante. Mas existe uma notícia boa dentro do medo, é porque o medo, além de ser um sensor, ele também nos preserva de muitas coisas. Existem muitas situações que, por eu sentir medo, eu vou preservar a minha vida. Existem muitas situações que, a depender da pessoa, se ela não sentir medo, pode ser que ocorra algo muito grave na vida dela. Então, o medo, ao mesmo tempo que ele pode te dominar e causar muito mal na sua vida, porque ele vai causar reações, sentimentos, emoções, que não faz sentido nenhum, muitas vezes ele também pode te proteger de alguma situação que é real. Por isso que tem que questionar. Quando você questiona, você vai ter a possibilidade e vai aumentar a sua clareza, a sua percepção para saber se aquilo realmente é real. Para saber se aquilo realmente faz sentido, se você sentir medo daquilo. Então tem que questionar, ok? Nunca esqueça disso. Nunca esqueça. Porque quando você questiona, olha que frase importante embaixo. Quando você questiona, aquela emoção de medo é tomada pela razão. Quando você questiona uma emoção, você está querendo questionar para controlar aquilo. Então, você vai usar a sua razão. Não faz sentido eu sentir isso. Não faz sentido eu sentir todo esse medo por causa disso. Isso é racionalizar o processo de medo. Ok? Muito bem. E como prometido, agora são 9h13 da noite, eu falei que nós íamos ter uma sessão de hipnose, de auto-hipnose. Antes de mais nada, vocês precisam saber que toda hipnose é sempre uma auto-hipnose. O que é isso? Eu não hipnotizo ninguém. As pessoas se auto-hipnotizam. Eu apenas conduzo elas a se hipnotizarem. E o que nós vamos fazer aqui é, por exemplo, reviver um momento feliz da sua vida. Querem? Estão dispostos? Querem passar pelo processo? Querem sentir o que é, como é? Basta querer. Hipnose é uma atitude mental da nossa mente. Eu quero passar e ponto final. Eu quero reviver isso, eu quero viver isso, eu quero sentir isso. É uma atitude mental. E como toda atitude mental, ela pode ser positiva ou negativa. Negativa, eu não quero. Pronto, somente bloqueia. Eu quero, positiva. Então, mantenha essa atitude mental positiva durante o processo. Mantenha, inclusive, essa atitude mental positiva na sua vida. Mesmo diante de coisas que estão dando errado, você precisa manter essa atitude mental positiva de que vai dar certo. Tem isso aqui acontecendo, é um obstáculo, um empecilho, está atrapalhando nesse momento, mas daqui a pouco tudo vai ficar melhor. Eu vou dar a volta, eu vou passar por isso, eu vou resolver isso. Isso é manter a atitude mental positiva. E para esse processo, você só precisa querer e permitir. Mais nada, o resto é comigo, ok? Então vamos lá. Agora são 9h16 da noite. Coloque o fone de ouvido,
aumente o som, seja do fone ou da televisão que você estiver assistindo. Preste atenção. Vou só dar uma olhada aqui nos comentários. Tudo certo? Muito bem. Vamos começar. Primeira coisa. Quero que você estique suas mãos aqui para cima. Vai mexendo assim os dedinhos, vai mexendo junto comigo, porque eu estou ensinando vocês a seguirem instruções. Então, se vocês estão repetindo aqui esse processo, quer dizer que vocês estão seguindo as instruções que eu estou pedindo, ok? Vai mexendo as mãozinhas, estique, estrale os dedos, estique as mãos para cima, relaxe, relaxe. O processo de hipnose é apenas e tão somente seguir instruções. Se você seguir as instruções, a sua mente te leva em algum lugar. Ela cria alguma experiência para você. Basta você seguir as instruções. Isso aqui que eu vou fazer não é terapia, ok? Isso é um processo de relaxamento simples, prático, que às vezes eu faço aqui dentro da clínica e aí eu transformo isso em terapia, ok? Quem se entregar ao processo vai ter uma experiência incrível, não tenham dúvida disso, ok? Basta querer passar pelo processo. Muito bem. Respira fundo, solta o ar. Eu vou tampar aqui a câmera para que vocês prestem atenção apenas na minha voz, ok? Muito bem, daqui a pouco eu volto. Muito bem, estou aqui. Preste atenção apenas e tão somente na minha voz. Muito bem. Agora, eu quero que você coloque toda a sua atenção nos seus olhos. Isso. Observe, sinta os seus olhos. Muito bem. E agora, neste momento, eu quero que você respire fundo. Solta o ar vagarosamente pela boca. Isso. Você está seguro, você está segura. Você está encontrando o seu equilíbrio, o seu núcleo. Respire fundo mais uma vez, mantenha os seus olhos abertos. Isso, solte o ar. Respire fundo pela última vez. E enquanto você solta o ar, feche os seus olhos e comece a relaxar profundamente. Isso. Acalmando e relaxando tudo completamente. Muito bem. Agora, eu quero que você coloque toda a sua atenção nos músculos ao redor dos seus olhos. Coloque toda a sua atenção nas suas pálpebras. E permita os seus olhos e as suas pálpebras ficarem bem relaxados, bem pesados, ao ponto de nem funcionar mais. E daqui a pouco, em algum momento, eu vou pedir você para tentar abrir os seus olhos. E quanto mais você tenta, mais pesados e relaxados os seus olhos vão ficando. E à medida em que você ouve a minha voz, tudo fica cada vez mais relaxado e pesado. Cada vez mais calmo. É como se você estivesse acordado em um dia muito cedo e percebeu que podia dormir mais um pouco. E você facilmente se permite relaxar. E à medida em que você ouve a minha voz, seus olhos vão ficando cada vez mais pesados e relaxados. E daqui a pouco, eu vou pedir para você tentar abrir. E quanto mais você tenta, mais pesado e relaxado ele vai ficando. Tenta abrir. Isso, pode parar. Se você abrir os olhos, feche os olhos. Mantenha eles fechados e bem relaxados. Agora, eu quero que você leve todo este relaxamento e todo esse peso que estão nos seus olhos
lá para o topo da sua cabeça. E imagine agora esse relaxamento descendo agora pelo seu rosto, como se fosse uma água numa temperatura muito agradável, descendo agora pelo seu rosto, pelos seus ombros, relaxando tudo por onde passa, desligando tudo por onde passa, todos os músculos, todos os nervos, passando agora pelos seus braços, desligando e relaxando tudo por onde está passando, passando pelas suas mãos, suas unhas, passando agora pelo seu abdômen, descendo pela sua cintura, pelas suas pernas, acalmando tudo por onde passa, relaxando tudo e desligando tudo por onde passa, descendo pelos seus joelhos e indo até a ponta dos seus pés, isso, desligando todos os nervos, relaxando tudo por onde passa. Muito bem. Agora, todo e qualquer barulho que você escutar neste ambiente não lhe incomoda. Muito pelo contrário, lhe ajuda a ir cada vez mais fundo e cada vez mais relaxado. E quanto mais fundo você vai, melhor você se sente. E quanto melhor você se sente, mais fundo você vai. Isso, relaxa apenas e facilmente. Relaxe, se entregue. Isso. E agora, eu quero que você apenas e tão somente escute a minha voz. Eu vou contar de 10 até 1. E a cada número que eu falar, a sua mente vai aprofundar cada vez mais. Eu quero que você agora se imagine no topo, lá no topo, em cima de uma escada. Facilmente se imagine no topo, em cima de uma escada. Pode ser uma escada grande ou pequena, larga ou estreita. Apenas veja, perceba esta escada. E daqui a pouco eu vou contar de 10 até 1. E à medida em que eu conto, você desce profundamente por esta escada. Veja esta escada. Eu vou começar a contar. E você começa a descer. Começa a permitir aprofundar, afundar. 10. Continue descendo. 9. Desça cada vez mais fundo e relaxado. 8. A cada respiração, você vai mais e mais fundo. 7. Cada vez mais fundo e relaxado. Se permita relaxar a cada número. 6, descendo cada vez mais fundo.
5, 4, 3, 2, relaxando cada vez mais e mais fundo. 1, muito bem. Agora, se você seguiu estas simples instruções, nós já temos um ótimo relaxamento físico. Seu corpo já está mais pesado e relaxado. E agora, eu quero fazer com que você relaxe também a sua mente, assim como você relaxou seu corpo. E relaxar a mente é ainda mais fácil. E quando você relaxa a sua mente, você pode aceitar ou rejeitar qualquer sugestão. Mas, se você decidir aceitar, você pode positivamente mudar a sua vida do jeito que você quiser. Agora, eu vou te ensinar como que você vai relaxar a sua mente. Daqui a pouco, eu vou pedir você para contar de trás para frente. Fazer uma contagem regressiva a partir do número 100. E lá no número 98, talvez até antes, todos os números vão desaparecer. Faça todos eles desaparecerem. Você não precisa deles. Muito bem. Pode começar a contar de trás para frente. A partir do número 100, conte mentalmente. 100. Isso, desapareça com os próximos números. Vai desaparecendo. Eles estão desaparecendo cada vez mais longe e distantes. 99. Isso, cada vez mais longe. Cada vez mais distante. Isso, e todos eles desapareceram. Isso, muito bem. Agora, pela última vez, eu quero que você novamente se imagine no topo de uma escada. Pode ser a mesma escada que você já imaginou, grande ou pequena, larga ou estreita, apenas e facilmente. Visualize esta escada. Perceba ela na sua frente. Eu vou contar novamente. De 10 até 1. E a cada número, toda a sua mente e todo o seu corpo vai relaxar profundamente. A partir de agora, comece a descer 10 mais e mais fundo. 9, cada vez mais fundo e relaxado. Quanto mais fundo você vai, melhor você se sente. Quanto melhor você se sente, mais fundo você vai. 7, cada vez mais fundo e relaxado. 6, afundando cada vez mais fundo. 5, a cada respiração você vai mais e mais fundo.
4. Relaxe cada vez mais e mais fundo. 3. Se permita relaxar ainda mais agora. 2. Cada vez mais fundo e relaxado. 1. Muito bem. Neste estado, toda a sua mente e todo o seu corpo está relaxado. E neste estado em que você está, a sua mente continua prestando atenção em tudo o que eu estou dizendo. Porém, não é a sua mente consciente, é o seu subconsciente. E dentro do seu subconsciente está tudo aquilo que você aprendeu na sua vida. Estão todas as suas emoções. O seu subconsciente aprendeu a andar, a falar, a caminhar, a correr. Aprendeu a amar. E neste momento, eu quero que você facilmente, se lembre facilmente de um momento muito feliz na sua vida. Pode ter sido ontem, pode ter sido há muito tempo atrás. Apenas se lembre deste momento. E é como se esse momento estivesse documentado em uma foto. Visualize este momento como se ele fosse uma foto. E daqui a pouco, eu vou contar de 10 até 1. E você vai se aproximar desta foto. E lá no número 1, você vai entrar dentro desta foto. E vai reviver este momento feliz. Este momento que pode ter acontecido a qualquer momento da sua vida. Pode ter sido algum Natal, algum aniversário, um momento com alguma pessoa especial. Talvez uma pessoa que esteja com você. Talvez uma pessoa que não esteja com você. Talvez uma pessoa que já se foi. Apenas veja, visualize esta foto. Eu vou contar de 10 até 1. Esta foto vai se aproximar. E lá no número 1 você vai entrar dentro desta foto. 10. Comece a se aproximar desta foto, deste momento feliz. 9 vai se aproximando, vai sentindo, vai vendo, vai percebendo. 8 vai se aproximando cada vez mais. 7, cada vez mais. 6, cada vez mais. Vai percebendo, vai sentindo, vai vendo esse momento. 6, cada vez mais perto. 5, 4, vai sentindo, vai vendo, vai percebendo esse momento feliz. 3, 2, 1. Entre dentro dessa foto, desta imagem. Isso, sinta todo esse momento. Observe quem está com você. Que local é esse que você está? Observe o que você está sentindo aí agora. Olhe para esta pessoa. Se tiver alguém com você, talvez uma pessoa muito especial, alguém que você ame, talvez o seu filho, a sua filha, a sua mãe, o seu pai, talvez alguém muito especial, a sua avó. Quem estiver na sua frente, apenas veja, sinta. Olhe para essa pessoa. Sinta todo o amor que ela tem por você. E passe também todo o seu amor que você tem por ela. Talvez esse momento permita que você redefina as suas prioridades. Talvez esse momento é um momento para você voltar para dentro de você e identificar o que é importante para você. O que é importante para você. Sinta esse momento.
Talvez esse momento tenha alguém especial, talvez alguém que esteja com você, talvez alguém que não esteja mais com você. E neste momento, qualquer sensação ruim some, desaparece completamente. Você foca apenas nos bons momentos. E você afunda um pouco mais, se sentindo ainda melhor, ainda mais em paz. Revivendo esse momento de paz, de amor, de felicidade, talvez com alguém que você ame, talvez com uma pessoa muito especial na sua vida. Olhe para esta pessoa. Veja os olhos dessa pessoa. Se aproxime dela e dê um abraço. Sinta essa pessoa te abraçando. Sinta as mãos. Sinta o corpo, o cheiro, o toque, o som da voz dela. Isso, muito bem. E agora? Este momento de paz, de amor, de felicidade vai ficar gravado para sempre na sua mente, na sua vida, no seu corpo. E toda vez que você quiser senti-lo novamente, basta você unir, se aproximar as suas duas mãos, unindo as suas duas mãos, entrelaçando as suas mãos. E toda vez que você quiser sentir esta pessoa, esse momento mágico, feliz, de paz, de amor, de felicidade, basta você aproximar as suas duas mãos e fechar os seus olhos. E tudo isso, toda essa sensação, essa emoção, esse momento vai voltar cada vez mais intenso. E daqui a pouco, eu vou contar de 5 até 1. E lá no número 1, você vai abrir os seus olhos se sentindo muito bem, energizado, motivado, feliz, em paz, livre, leve, solto. E hoje, nessa noite de sono, você vai dormir profundamente, vai descansar profundamente, vai acordar no outro dia energizado, motivado, feliz, em paz, grato pela sua vida, por estar feliz, por estar saudável, por estar viva e respirando. 5, comece a mexer os seus pés, as suas mãos, voltando no aqui e no agora. 4, vai voltando, se sentindo em paz, se sentindo leve, se sentindo livre, se sentindo completamente vivo, em paz. 4, respirando fundo. 3, 2, 1, abre os seus olhos, se sentindo muito bem, energizado, motivado, feliz, em paz, completamente livre, completamente leve. Grato por ter tido a experiência de experimentar. Grato por estar vivo e respirando, grato por ter uma vida inteira pela frente. Abre os olhos, se sentindo muito bem. Isso, respira fundo, respira fundo, respira fundo. Abre os olhos, se sentindo muito bem. Eu já estou aqui na sua tela novamente, na sua frente. Volte aqui que eu quero me despedir de você. Vai abrindo seus olhos. Para quem não abriu, comece a abrir os olhos. Tem pessoas que abrem mais rápido, tem pessoas que demoram um pouco mais. Mexe os seus pés, as suas mãos. Voltando no aqui, no agora. Hoje, dia 4 de fevereiro de 2021, 9h40 da noite. Todos bem por aí? Me ouvem bem aqui no Facebook, no YouTube e no Instagram? Tá tudo ok aí com vocês? Essa foi uma experiência, um relaxamento simples, prático, que é muito bom. Você pode repetir, ler ele quantas vezes você quiser, você pode ouvir esse áudio, quanto mais você ouve, quanto mais você repete, mais a sua mente entende o que é o processo e mais a sua mente aprofunda dentro do processo. E existem pessoas que aprofundam muito, existem algumas pessoas que vão mais na superfície e outras que mergulham profundamente. Os dois tipos de pessoas, os dois grupos de pessoas sentem as mesmas coisas. Umas aprofundam mais e outras ficam mais na superfície. Mas está tudo certo, ok? Muito bem. Parabéns para quem permitiu passar pelo processo, parabéns por quem seguiu as instruções e permitiu sentir alguma coisa, reviver alguma coisa, ver alguém especial, sentir, se lembrar de algum momento especial, ok? Parabéns por quem permitiu. E é isso, foi um prazer estar aqui com vocês, aqui agora neste momento. Muito bem para quem se permitiu passar pela experiência, muito bem para quem teve uma excelente experiência. E
Foi um grande prazer estar aqui com vocês até agora. E eu convido vocês para a próxima live. Eu ainda não fechei o tema, ainda estou decidindo. Vou até colocar uma enquete no meu Instagram amanhã mesmo para temas para as próximas lives, para que vocês opinem, para que vocês deem a sua, o seu palpite do que você quer que aconteça nas próximas lives. E parabéns, muito obrigado a todos. Até mais, fiquem com Deus, tudo de bom para vocês. E para quem não abriu os olhos, agora pode abrir, abre os olhos, voltando no aqui, no agora. Seja bem-vinda. 4 de fevereiro, 9h42 da noite, pode abrir os olhos, voltando no aqui e no agora, ok? Um grande abraço para todos vocês, fiquem bem, fiquem com Deus. E saiba que eu estou sempre por aqui. Qualquer pessoa pode entrar em contato no direct, no Instagram, no Facebook, no YouTube e no WhatsApp. Foi um grande prazer estar com vocês. Até mais, até a próxima. Tudo de bom para vocês. Um abraço, muito obrigado.